E quando nós olhamos para a maneira como o homem vive, o seu maior ídolo talvez seja ele mesmo, seu próprio coração. Paulo está escrevendo à igreja de Roma, mas quando ele escreve à igreja de Roma, ele tem um objetivo, e nós temos sempre falado sobre isso quando pregamos em Romanos, que é justamente fazer com que a igreja romana compreenda a missão de Deus no mundo, e que não só os judeus, mas também os gentios precisam ser evangelizados. E neste capítulo ele aponta para a pecaminosidade, a natureza pervertida dos gentios. Depois no capítulo 2 ele vai falar dos judeus, e depois ele coloca todo mundo no mesmo estado, quando no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto em tela nos aponta a manifestação da ira de Deus contra a injustiça e a impiedade do homem, aquilo que foi transformado no seu coração com a queda e agora flui do seu coração em relação a Deus e automaticamente em desobediência a Deus na relação com o próprio homem, mas aqui mais diretamente referente à adoração, ao culto, ao Deus do céu. Por isso o pecado da troca, porque no versículo 23, ele vai dizer que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível. E o homem é indesculpável porque Deus revelou ao homem, todo o ser humano, todo, desde aquele que mora e que frequenta a igreja desde pequeno e que aprendeu tudo ou muito sobre a palavra de Deus, como aquele que mora num local que não tem acesso, nunca ouviu falar de Jesus e nem de Deus, a própria natureza é capaz então de revelá-lo, ou revelar a sua glória, a glória de Deus. Então ele está tratando aqui de um problema seríssimo, que é a idolatria, que é trocar a glória que é do Senhor e colocá-la na criação. Eu queria então destacar algumas coisinhas aqui, muito importantes para com a nossa vida. O que é então idolatria? Primeiramente, quando eu atribuo a Maria, mãe de Jesus, um papel de corredentora, de mediadora, de imaculada e rainha do céu, isso é idolatria. Quando eu olho para homens, mulheres piedosos, tanto da Bíblia como da história, e atribuo a eles, depois da sua morte, orações e curas ou milagres, fazendo com que eles tenham então uma autoridade sobre a minha vida, até mesmo para me dar coisas, isto também é idolatria. Quando as pessoas determinam que o sol, a lua, as estrelas, árvores, animais são o seu Deus, isto também é idolatria. Quando alguém se reporta aos espíritos dos seus ancestrais para dominar a sua vida, isto também é idolatria. E os ateus, principalmente os ateus, eles creem no domínio da natureza. Eu ouvi isso há pouco tempo de um ateu, quando ele diz que é muito mais fácil acreditar que a natureza governa tudo isso. Isto também é idolatria. Mas falar assim é muito fácil. É muito fácil apontar o dedo para eles e falar que isso é idolatria, aquilo é idolatria, aquilo outro é idolatria, mas só que nós devemos também olhar para dentro da igreja chamada protestante. E eu vou apontar aqui alguns perigos e que são também idolatrias. Primeiro, quando eu sou adepto de um pregador ou de um cantor e que apenas cultuo e adoro a Deus quando ele está pregando, quando ele está dirigindo os cânticos, quando ele está e onde ele estiver. Se ele não pregar, eu não vou. Se ele não cantar, eu não canto. Isto é também idolatria. Quando eu uso a minha denominação como exclusiva, fora da minha denominação, a minha denominação é perfeita, a minha denominação é a certa, as dos outros todas estão erradas. Isso também é uma idolatria. Mas não se assustem com isso, porque agora eu levarei e conduzirei para algo mais sério e mais difícil de compreender. Quando eu pego a Bíblia e abro dentro da minha sala, e ela fica ali aberta como
um amuleto de defesa contra os males que possam adentrar na minha casa, mas eu não faço a leitura daquela palavra e ela não modifica o meu coração, isto é idolatria, idolatrar a Bíblia Sagrada. Quando eu pego a Bíblia e não deixo que nenhuma orelhinha na folha possa acontecer, quando eu não risco a minha Bíblia porque ela é a palavra de Deus, mas eu não me alimento dela e tenho o livro como algo extraordinário, mas este livro não entra no meu coração, não muda a minha vida, não estudo a palavra de Deus, esta Bíblia pode e se torna uma idolatria para a nossa vida. Mas eu vou falar mais, e agora tão mais difícil ainda. É possível acontecer que o ato de adoração possa se tornar na vida de muitos protestantes uma idolatria. Eu vou explicar com mais detalhes. É quando o espírito de adoração me envolve de tal maneira que o prazer na adoração é maior do que o prazer em Deus. Isso também é idolatria. Como que isso pode acontecer? É muito fácil. É simples, quer ver uma coisa? E aí, desculpem-me, ou não deveria pedir desculpas. Não, de forma alguma. Quando o dirigente diz assim, e aí, vamos cantar inicialmente umas músicas mais animadas para levantar. Isso não tem a ver com a adoração a Deus. A adoração a Deus é quando você canta esses hinos que nós cantamos aqui, dirigidos pelos nossos irmãos aqui, cantamos louvando ao Senhor, e quando nós abrimos também a nosso coração e a nossa boca para cantar os hinos do inário, e para cantar outros hinos que adoram o Senhor. Talvez a melodia não seja tão bonita, talvez a melodia não envolva tanto, mas a letra exalta ao Senhor. Quando eu deixo de cantar isto, só por causa da melodia, só porque não gosto do hino cantado, mas tendo letra de adoração, e então eu não canto, e só canto aquelas músicas que fazem mais sucesso aí no meio da igreja atual, isto é uma idolatria, porque o espírito de adoração vale mais do que Deus. A minha motivação não é Deus, a minha motivação é o que se vai fazer para Deus. Nós temos aí várias denúncias dentro das pregações, e o reverendo Hernandes sempre fala isso, né? Ele tem uma fala bastante interessante, que ele diz assim, o ser humano hoje, a igreja hoje, quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Ele prega muito sobre isso. E às vezes isso aplica também na adoração. Nós gostamos muito mais da adoração a Deus do que do Deus que recebe a adoração. E aí então isso vai mostrar a maneira como eu me reajo. E aí você mede, por exemplo, pelas reuniões de oração. Por que as reuniões de oração não são concorridas? Por quê? Porque muitas vezes nós nos tornamos adoradores idólatras. Não podemos suprimir Deus. Aqui você vê justamente isto. Há uma supressão. É como se Deus fosse tirado de lugar para dar lugar a uma outra coisa. Então, como a igreja precisa, o que ela tem que fazer para que ela não caia na idolatria? Para que ela adore ao Senhor naquele canto que é gostoso de cantar, que tem um ritmo gostoso, que eu me identifico com ele. Por exemplo, de repente, os meus irmãos aqui, compositores, componham lá um hino com a letra maravilhosa de adoração ao Senhor, no ritmo blues. Eu vou cantar com muita alegria, claro. No entanto, se um ritmo que eu não gosto de cantar, mas se a letra adora a Deus, eu também o cantarei. Como? Como a mensagem, a letra que me conduzirá diante de Deus. E aí nós vamos um dia e fazemos o seguinte: durante 3 meses na igreja, nós não teremos o Ministério Louvor conduzindo os cânticos aqui. Nós cantaremos a capela e só hino do inário. Qual seria a minha reação? Se eu digo, durante 3 meses eu não vou à igreja, então eu sou um idólatra da adoração. Mas se eu digo, não importa se é do inário ou se é cântico espiritual, desde que tenha mensagem de adoração, eu vou louvar, aí sim eu estou no caminho certo. Eu preciso conhecer a Deus.
Como que Deus se deu a conhecer? E eu vou apontar aqui 3 formas que Deus se deu a conhecer e que nós precisamos entendê-lo. Primeiro, Deus se deu a conhecer, Deus se revelou na própria criação. O próprio texto lido aqui vai dizer no versículo 20, primeiro no 19, ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. De que forma que Deus lhes manifestou? Versículo 20: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Dr. Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa interessante, porque ele diz assim: a criação é suficiente para que o homem, mesmo sem saber quem é Deus, diga o seguinte: bom, o sol é criado, e ele não é uma autoridade, porque ele vai e some. Não, isso aqui tem alguma coisa por trás disso, e eu tenho que adorar a este invisível que governa tudo isso. Mas ao invés de fazer isto, como diz Isaías 44, 12 a 17, o homem vai lá, planta uma árvore, olha a imbecilidade, desculpe da expressão, mas é isso mesmo que está aqui no versículo 22, tornaram-se insanos, tornaram-se loucos, versículo 22, olha só, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Também cabe a palavra tolos, também cabe a palavra insano, também cabe a palavra, e aí então você teria uma palavra mais grosseira para ela, sim. É isso que Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? O homem vai lá, ele planta uma semente, se ele não plantar, a semente não nasce, aquela semente cresce e vira uma árvore. Ele vai lá, corta aquela árvore, tira uma parte daquela árvore do tronco, o resto ele faz lenha, queima, faz uma comida, alimenta-se, pega aquele tronco, faz uma imagem, ele constrói, e depois ele coloca ali e diz assim: tu és o meu Deus, tu manas em mim. Por isso Paulo está dizendo assim, é loucura, é insanidade. A própria criação conduz, então, à adoração a Deus. E o Salmo 19, vai lá para você ver. Salmo 19, versículos 1 a 6, nós encontramos, então, o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, prestem atenção nisso, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus revelou a sua glória, os seus atributos, através da criação, suficientemente para que todo homem se curve diante dele, não da criação. Por isso a idolatria é pecado. Por isso atribuir a glória de Deus a outras coisas, até mesmo para aquele que não teve acesso ao conhecimento, à pregação, ele se torna culpado diante de Deus. Por isso ele vai dizer, por isso ele é indesculpável. Mas Deus não se revelou apenas através da criação. Deus também se deu a conhecer através da sua lei. A sua lei. Olha só o versículo 7 a 10 do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Se nós olharmos os 10 mandamentos, ele começa: não terás outros deuses além de mim.
O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, e que uso de misericórdia com milhares daqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Deus se revelou pela sua lei para mostrar que Ele, e somente Ele, é Deus. Essa lei agora, ela serve para apontar quem é Deus, mas diante do nosso estado, ela aponta a nossa hipocrisia e a nossa pecaminosidade e a nossa idolatria. Porque se Deus é o único Deus, como que eu quero ser um Deus? Estão lembrados de Herodes? Herodes matou Tiago, prendeu Pedro, e de repente então as pessoas começaram a ovacioná-lo. Isso não é um homem, isso é um Deus. E ele possivelmente tem arrumado o seu terno, a sua gravata, e dado uma toque no cabelo, dizendo: eu sou um Deus. Deus o puniu com vermes, e durante 3 dias ele foi comido, devorado por vermes, e morreu, porque não glorificou o Senhor. Ele deveria e tinha conhecimento suficiente pela própria criação a respeito de quem é Deus. E ele também sabia alguma coisa sobre a lei de Deus, porque tinha um povo que tinha uma lei de Deus, e a igreja estava ali pregando. E aí então, ele não glorificou a Deus, e ele então foi destruído. Deus se dá a conhecer para que nós não caiamos na idolatria através da criação, suficientemente para que nos quedemos diante dele. Deus se dá a conhecer através da sua lei, as sagradas escrituras, no contexto da lei, dos mandamentos. No entanto, a lei e os mandamentos, eles não são suficientes, a lei não é suficiente para transformar um coração. Ela aponta quem Deus é e quem o homem é. Mas o Senhor se deu a conhecer também, e agora de maneira plena, através de Jesus Cristo, onde Ele se revelou plenamente. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, o verbo, e a palavra, verbo, estava com Deus, e a palavra, verbo, era Deus. João está declarando para todo mundo que Jesus é Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3, e eu quero lê-lo dentro da sua literalidade, Hebreus 1, 1 a 3, dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, como herdou mais excelente nome do que eles. Mas eu friso aqui que Deus falou de maneiras diferentes, através dos profetas, através da criação, e agora Ele falou, e aqui, irmãos, o texto no seu sentido gramatical, ele fecha para as novas revelações. Deus não mais se revela fora de Jesus. Jesus é a única e a plena revelação de Deus. Olha só o que ele diz: nos falou pelo Filho nos últimos dias, ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Preste atenção numa coisa: no princípio era o verbo é palavra, certo? Agora, Deus nos falou nos últimos dias pelo seu Filho. Então ele vai dizer justamente que ele é a própria palavra de Deus. Por isso ela é viva.
Mas se você olhar para que você entenda, você vai para João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quando você vai para João 17, 17, você olha e Jesus está dizendo assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra? Jesus. Jesus é a verdade. Então ele é a revelação plena do Senhor para a nossa vida. Então ele vai dizer, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser divino. Em Filipenses 2, ele vai dizer que, embora subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele é Deus, mas não usou o seu poder. Quando você olha para esta revelação, Jesus é a plenitude da revelação de Deus para o nosso coração. Em João capítulo 10, versículo 30, você encontra o Senhor Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E quando vamos para 14, 7 e 8, encontramos Filipe questionando, Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor vira para Filipe e diz, você está comigo há tanto tempo e não me conheces? Quem conhece a mim, conhece o Pai. É necessário conhecimento de Deus para que não nos tornemos, então, idólatras. E conhecendo a Deus, não importa se o cântico é bonito, a melodia é bonita ou não. Mas se a mensagem adora ao Senhor, se ela exalta ao Senhor, se ela glorifica ao Senhor. Tem muitos cânticos e muitos hinos do Inário também, que eles não são errados, mas exaltam a Deus, mas eu gosto mesmo daqueles que às vezes a gente canta, Tu és glorioso, a tua graça, o teu plano, a tua misericórdia. Sabe, você começa a falar daquilo que Deus operou na vida do ser humano como o plano da redenção. E você começa a louvar ao Senhor e adorar o Senhor e magnificar o Senhor. Sabe, não interessa se você está cantando um hino do cantor cristão, da harpa, ou do novo cântico, ou se é um hino que todo mundo está cantando hoje no dia a dia. Se todos têm uma boa mensagem, nós precisamos exaltar e glorificar ao Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. Porque Ele é o nosso Deus. E nós não podemos cair no pecado da trocar a glória de Deus pela nossa vontade, trocar a glória de Deus pelo nosso gosto, trocar a glória de Deus, colocando-o num lugar secundário e colocar a nossa vontade, o nosso estilo, o nosso coração, as nossas coisas em primeiro lugar. Eu não posso negar que o que eu citei na primeira parte é idolatria, mas também não posso esconder que hoje nós vivemos numa igreja protestante que não protesta mais. Vivemos numa igreja protestante que prefere viver no politicamente correto e que está tão insensível ao Espírito Santo que muitas vezes vive uma prática tão fria no contexto de relação com Deus. E quantas vezes nós temos colocado o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso vizinho, o nosso amigo em lugar de Deus. Às vezes para não ofender, para não criar um mal-estar, nós nos relacionamos e deixamos que a pessoa cultue o seu ídolo como se isso fosse normal. Sem falar com ele, claro, respeitosamente sim, amorosamente tem que ser. Lembro-me de ter lido uma frase que é atribuída a... Opa, deu um branco aqui agora. Mas a frase é o seguinte, gira nessa direção.
Em todo lugar é muito difícil você ajuntar um grupo quando Deus é a única atração. A.W. Tozer. É atribuída a ele, eu não sei se é ele que disse isso, mas é atribuída a ele. Em qualquer lugar, é muito difícil você reunir um povo para adoração quando a única atração é Deus. O nosso coração, já dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos nos deleitar no Senhor. Nós vamos ter mais alegria no Senhor. Nós não podemos nunca perder esse contato íntimo com o Senhor. Nós precisamos nos alimentar disso. Nós precisamos dar a glória a quem é devida. Nós devemos dar a adoração a quem é devida. Nós precisamos nos curvar diante do Todo-Poderoso. Eu fico olhando as manifestações, e eu vou falar só a nível do Brasil, mas isso abrange todo o universo, não só a Terra, todas as coisas, mas eu vou falar só sobre o Brasil. Supremo Tribunal Federal, Deus reina sobre ele, querendo ele ou não. O presidente da República, querendo ele ou não, Deus reina sobre ele. O Congresso Nacional, o Senado, os governadores de estados, dos estados, os deputados estaduais, os prefeitos, vereadores, Deus reina sobre eles, querendo eles ou não. Deus reina sobre todas as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em breve eu estarei pregando aqui em João 16, 33, quando o Senhor Jesus disse assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E nós vamos destacar mais algumas coisas aqui no dia da pregação, mas nós precisamos entender isso, que a nossa vida, nós não enxergamos só aqui. Nós não enxergamos só o que o governador do estado está fazendo, só o que o secretário de saúde e da educação, os seus secretários estão fazendo, o que o prefeito está fazendo. Não, nós não enxergamos só isso. Nós não chegamos só a uma crise da saúde. Mas foi quem colocou, deixou de colocar. Deus está no controle. Se ela veio, se ela vingou, é porque Deus permitiu. E tem um propósito. Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle e precisamos nos curvar e pregar a palavra de Deus. Sim, Ele é o Rei Supremo, Ele é o Deus Eterno, Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, a glória é dEle, a perfeição é dEle, a misericórdia é dEle, a bondade é dEle, tudo é dEle e para Ele. Nos reunimos aqui hoje para a glória dEle. Cantamos louvores para o Senhor, bendizemos o Senhor, e digo aqui, eu vou para a nova terra e para o novo céu. Sim, por quê? Porque Ele me garante isso, porque Ele me deu vida, porque Ele me fez nascer de novo, porque Ele me sustenta, porque Ele me quebrantou, porque Ele me reviveu, porque Ele me ressuscitou, porque Ele me guardará até o último dia. A glória é dEle. Eu não vou para o céu porque eu sou bonzinho, porque não sou. Eu não vou para o céu porque nasci num lar evangélico, porque cometi pecados e cometo pecados, e isso me impediria de ir para o céu segundo a lei de Deus. Então por isso a glória é dele. A glória não é do meu pai nem da minha mãe que me ensinaram. A glória não é dos meus pastores que me tutelaram, que trabalharam comigo. A glória não é do seminário que me deu uma instrução. A glória não é minha que estou aqui pregando. Se tem alguma coisa em nós, e tem, de bom, é que o Espírito Santo mora no seu e no meu coração. Então a glória é dele. Não troque de forma alguma a glória do Deus incorruptível por você, sua vontade ou qualquer outra coisa que é corruptível, porque isso é idolatria e a ira de Deus se manifesta do céu contra isso.
Não troque, de forma alguma, e em momento algum, aquilo que Deus fez e se manifestou. Nós conhecemos o Senhor, e conhecemos o Senhor dentro daquilo que Ele se revelou. E hoje, pela graça, estando em Jesus Cristo, olhamos para a natureza e dizemos assim: a glória do Senhor. Olhamos para a lei de Deus e falamos: que lei perfeita é esta? Glórias ao Senhor. E olhamos para Jesus e gritamos: glórias a Deus pelo nosso Redentor. Nosso Redentor. Glórias a Jesus. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Não troque nunca a glória de Deus pela sua própria, pela sua vontade, pelos seus desejos, anseios, seu achismo. O Evangelho não é feito por aquilo que eu acho, ele é feito pelo que a Bíblia diz. Por isso, a glória é do Deus incorruptível. Já perceberam uma coisa? Que essa Bíblia ela é viva e ela é eficaz? Já perceberam que todas as coisas que acontecem hoje, é só você começar a ler do Antigo Testamento e ler a Bíblia toda, você entenderá assim: olha, está se cumprindo o que estava lá, profetizado. As pessoas estão brigando por aí, dizendo: não é meu, não, é meu, é eu que mando, é eu que mando, é eu que vou fazer. E nós estamos olhando de cá e dizendo assim: estava escrito, está escrito, está escrito. Glorifica o Senhor com a sua vida, seja radicalmente um santificador da sua vida, constantemente na presença de Deus. Santifique-se cada dia mais, para a glória excelsa do Senhor. Não cometa o pecado da troca. Não troque a glória de Deus pela glória do homem. Assim como Faraó foi exterminado porque buscou a glória para si, todo aquele que suprime a glória de Deus e que pratica e se torna um idólatra, este também já está derrotado para o último dia, se não se arrependeram. Talvez eu esteja falando agora para alguém que está me ouvindo através deste canal. Talvez agora neste momento o Espírito Santo está tocando o seu coração, porque você tem colocado a sua própria vontade no lugar de Deus. Talvez você tenha questionado porque você acha que deveria ser contrário ao que a Bíblia diz. A palavra do Senhor para o seu coração é: assim diz o Senhor, meu é o céu, minha é a terra, meu é todo o universo, a glória é minha. Curve-se diante do Senhor, entregue o seu coração a Jesus, e assim você compreenderá essa glória maravilhosa. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Coloquemo-nos em pé. A Ti, Senhor, sejam dadas glória e honra. Ó Pai, nós Te adoramos porque Tu és santo. Assim como os serafins gritavam, nós também fazemos agora: santo, santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da Sua glória. A terra está cheia da bondade do Senhor. E o nosso coração está tomado pelo Teu Santo Espírito. E isto, ó Pai, é maravilhoso. Por isso, ó Pai, nos curvamos e glorificamos o nome do Senhor. Restaura, Senhor. Restaura aquele que está desanimado, aquele que tem colocado coisas na sua vida no lugar do Senhor. Restaura o nosso coração. Aperfeiçoa-nos na Tua presença, Senhor. Aquilo que está errado em meu coração e no coração de todos aqueles que me ouvem neste momento, que seja, ó Pai, tirado pelo Teu Santo Espírito, vencido pelo Teu Santo Espírito. E assim, Senhor, haja em nós um aperfeiçoamento pela Tua palavra, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti que está nos céus.
Perdoa-nos quando em muitos momentos nós trocamos a glória do Senhor pela nossa vontade. Não permitas que isso aconteça mais no nosso coração, no nosso meio. Nós oramos, Pai, pela mediação de Jesus Cristo, o Deus Filho glorificado. É no nome dele que nós oramos. Recebamos a bênção. Que a graça maravilhosa, a regeneradora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, a quem é dada toda a glória, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo, a quem também é a glória, sejam conosco aqui reunidos, sejam com todo o povo de Deus hoje e para todo